Uma honra estar aqui. Bom dia, Madame Presidente. Que discurso, que momento, que honra. Bem-vinda à Amazônia Paraense, bem-vinda ao Brasil novamente. Acho que aqui a gente tem algumas perspectivas para rememorar. E eu queria começar essa mediação relembrando que há um ano, mais ou menos, a gente perdeu uma liderança quilombola, um líder muito importante para a história do nosso Brasil, que foi o Nego Bispo. E ele dizia que nós somos o começo, o meio e o começo. Falar disso é pensar um pouco nesse legado, nessa jornada de trajetória política que todos temos, e existe um legado de continuidade aqui, e por isso que, nesse painel, a gente quer olhar para o presente e para o futuro, pensando nas conexões da Amazônia com a África. Então, para começar, eu acho que a gente organizou essa mesa de uma forma muito estratégica, e eu queria passar a palavra para Marcela Bonfim, que tem um legado também na Amazônia e se descobriu através da fotografia. Então, a gente direciona as perguntas pensando em toda essa conexão de presente e futuro. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Madame Presidente. A minha pergunta vai muito no sentido de relacionar todas essas questões que a senhora nos passou, né, sobre o futuro e a necessidade desses povos participarem também desse processo de sustentabilidade e também transferir um pouco aqui na Amazônia, né? Nós tivemos algumas lideranças, né? A gente conhece muito sobre a história e a gente sabe também sobre a segregação que a história nos causa. O que eu quero dizer é que todo esse processo não é possível falar, principalmente no Brasil, se a gente não tocar na questão racial, né? Desses povos participarem dessa questão da sustentabilidade das decisões, né? Da não degradação desse ambiente amazônico, que são muitos. Aqui a gente teve uma história muito importante de Teresa de Benguela, que era uma liderança mulher negra no século passado, e foi dizimada. Ela pensava o quilombo, né, e também as populações indígenas, não era só um aglomerado, né? Então, a gente, de referência negra, a gente tem pouco na oficialidade, né? E o que a gente preserva aqui é tudo aquilo que a gente consegue perceber nesses territórios, né? Então, a questão negra aqui perpassa da gente pensar, sobretudo, como é que a gente pode chegar, né, dentro desse plano de discussão e igualdade, né, se a gente não consegue participar dessas decisões, né? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para a senhora: como que na África, né, essas relações aqui no Brasil são um pouco delicadas e impactam muito diretamente. A gente sabe que aqui existe uma relação do matriarcado, que é diferente do patriarcado, que as mulheres, as pessoas estão vivas muito em relação da contribuição dessas mulheres negras, mesmo em estado de degradação. A gente está falando do processo de escravização desses corpos negros, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse como uma liderança que chegou, né, nesse topo, abrindo caminhos nesse grande continente que a gente pouco conhece aqui no Brasil, que a gente precisa ressaltar mais. Esse matriarcado e essas possibilidades de África com o Brasil, como é que a senhora poderia nos direcionar, né? Obrigada, Marcela. Madame Presidente, a palavra é sua. Segregated societies, sociedades segregadas. are a part of every country. Isso faz parte de todos os países. Found A in certain segregação ways acontece de várias formas, because of historical por motivos placement históricos, of people. por motivos de In segregação histórica. that Na suffered África, colonialization, nós sofremos colonização. clearly, indigenous communities that were in those Então, claramente, countries as comunidades were indígenas subjected que estavam nos países to africanos violence, foram sometimes to vítimas death, de violência, muitas vezes certainly to assassinadas. disequities. But you know, E, sem dúvida, também one can tratadas com always desigualdade. find the things that unite us Mas sempre rather than conseguimos divide us. encontrar
itens e fatores que that's nos what I unem think the e leaders não of nos countries separam. fight for. E é isso que é por isso And que eu they come acho through things que os like líderes education. nacionais lutam. Because an educational Daí a population importância da educação. has the capacity Uma população to bem make educada, major do contribution ponto de vista acadêmico, to the é development capaz of the de country for contribuir para o desenvolvimento do país I think para that todos. challenge of being able to identify those things É um grande that desafio we e all see difícil as common encontrar to the development pontos em of both the comum community and para o the country, desenvolvimento and a part tanto of da a better comunidade quanto do world is país. what we all seek. Porque, afinal de contas, todos nós visamos um mundo It may melhor. require Para isso, more effort serão necessários ainda to mais respond to esforços those who have been left behind. para proteger Through social aqueles services, que through ficaram health, para trás, que through não são education, and through contemplados recognition. pelos serviços de Because saúde, even de in educação those e sequer são communities, those reconhecidos. segregated communities, there are leaders Mesmo nas comunidades leaders segregadas, há in the líderes. forest Há líderes who nas know florestas better than the educated person who que comes to sabem manage the forest. muito mais do que aquelas Because they've pessoas protected supostamente it all their educadas lives. que estão lá para I trabalhar think na we floresta. see Isso porque essas pessoas que são da movement floresta toward, sempre as I say, a protegeram. finding the means to Então, address these inequities acho and que, these antes de mais nada, injustices. precisamos trabalhar Because if we juntos don't, para resolver essas desigualdades, we have essas a young injustiças. population. The intergenerational Nós temos uma environment população in all of our countries jovem. is so profound, so Essa relação dependent upon the young entre people gerações é muito profunda na recognizing África. É importante to que build a os country jovens where entendam they que can achieve what they devem want to be. construir um They have país to be que lhes part possibilite of ser quem finding querem those ser. elements E that para unite que isso us. seja possível, esses jovens precisam ajudar-nos a encontrar esses elementos Queria que aproveitar nos esse gancho unem. e passar a palavra para a Patrícia, pensando em inovação, ancestralidade e continuidade também. Acho que existe uma questão técnica que você quer trazer e eu queria te dar a palavra. Bom, gente, primeiro agradecer a oportunidade maravilhosa de estar aqui presente hoje nesse painel, nesse belíssimo encontro, né, coordenado aí pelo IBRAM. E a honra de estar presente aí com a Madame Presidente, nos inspirando aí para manter na nossa luta de uma mineração mais responsável, sustentável aí, e mais equânime, né? A gente queria muito entender e conversar. A Madame Presidente reforçou toda a importância da mineração para a humanidade, assim como também destacou a necessidade da gente agregar valor a esse processo hoje, como ele vem sendo feito. Sabemos que na sua trajetória a senhora precisou negociar bastante, né, com a indústria extrativista, precisou trabalhar com a indústria mineral, incluindo aí, né, os garimpos ilegais, muitas vezes sustentados por órgãos internacionais. E a gente sabe que a senhora teve uma história de bastante sucesso. E nós, mais de década depois, encontramos um lugar muito parecido e, ao mesmo tempo, com uma grande oportunidade, né? Começamos a falar de transição energética, novos empreendimentos, e a gente tem aí uma oportunidade de fazer de novo, de fazer diferente, ser mais inclusivo e diverso, mais responsável e sustentável. Então, eu queria que a senhora pudesse trazer um pouquinho desse aprendizado para alavancar aqui nossas ações que estamos aqui há 3 dias discutindo. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional, foi o seguinte: precisamos saber quem queremos ser, precisamos traçar um caminho e precisamos manter o foco. E como uma mulher em posição de liderança em meu país, eu tive que entender a dinâmica ambiental que havia no meu país, reconhecendo o potencial que ali havia para atingirmos aqueles resultados.
Eu acredito que à medida que a gente vai subindo na hierarquia política até chegar à presidência, esse é um processo que, no meu caso, me fez conhecer muito melhor, ou saber muito melhor, o que é necessário fazer para nortear processos em direção à visão pretendida pelo país. Esse potencial existe em todas as pessoas que buscam a liderança. Todos os líderes, qualquer pessoa, pode ser uma liderança que congrega as pessoas em direção a uma causa em comum. Essa causa comum deve engajar a todos. Então é necessário encontrar elementos agregadores para reunir as pessoas. Não estou dizendo que não haverá obstáculos. Sem dúvida haverá muita oposição. Porém, eu acho que essa determinação, essa vontade de seguir o nosso caminho, levando conosco outros que vão na mesma direção, sem, no entanto, monopolizar conhecimentos ou monopolizar esforços para atingir os objetivos, é muito importante. Qualquer pessoa pode ser essa liderança, qualquer pessoa pode dar esse primeiro passo à frente, qualquer pessoa pode fazer isso, pode ser o sacrifício. E dessa forma é possível caminharmos juntos em direção ao nosso objetivo compartilhado. É importante que as novas gerações abracem essa ideia. Nós, os líderes do passado, que agora estão começando a se aposentar, precisamos passar para os jovens essa vontade de trabalharem juntos para enfrentar os desafios comuns, para que as pessoas não enverguem pelo lado da violência, das manifestações, para que as pessoas sigam um caminho em direção à prosperidade. Não é fácil, não tem garantia nenhuma de que a prosperidade vá de fato abarcar a todos, mas se o trilharmos juntos, esse caminho fica um pouco mais fácil em direção a esse objetivo. Madame Presidente, a senhora falou sobre determinação e um dos fios condutores desse painel é pensar na economia do cuidado, como o centro dos nossos planejamentos, das nossas cidades, das nossas políticas. E eu queria passar a palavra para a Ana, que tem uma pergunta nesse sentido, nessa direção. Por favor. Bom, bom dia a todas as pessoas. Dizer da minha honra e da minha emoção de estar aqui nesse painel, desse momento. Acho que a gente está, de fato, vivendo um momento histórico na mineração. Então, agradecer, Madame Presidente, por essa oportunidade de ouvi-la de uma maneira tão inspiracional e, como a Andrea falou, trazer um pouquinho dessa discussão da economia do cuidado e trazer a questão da economia do cuidado também na dinâmica da mineração, né? A gente sabe que, historicamente, embora a gente viva um momento um pouco diferente hoje, mas, historicamente, quando a gente olha para a chegada de grandes projetos nos territórios, existe um impacto muito grande detectado, notificado, dados sobre isso, especialmente sobre mulheres e crianças. E são impactos que muitas vezes são invisibilizados quando a gente pensa da perspectiva do negócio, né? A gente olha com muito critério para os impactos ambientais e ainda não na mesma profundidade para os impactos sociais. Então, a chegada de projetos como esses, muitas vezes, eles trazem impactos relacionados à violência, aumento do alcoolismo, por exemplo, naquelas localidades, a questão da violência sexual, dos abusos, que estão ali presentes, né, e que não são necessariamente só responsabilidade do Estado ou do empreendedor ou da sociedade civil organizada, mas eu acho que de todo mundo conseguir identificar e endereçar.
Se a gente for olhar para a base da pirâmide e entender que essas mulheres, olhar para o recorte de mulheres, a gente ainda tem um recorte de mulheres negras que estão na base dessa pirâmide, que são duplamente impactadas. E aí, quando a gente vai para a economia do cuidado, elas estão lá de novo, cuidando das pessoas. Então, elas são impactadas, primeiro, pela dinâmica social, e elas também cuidam do que essa dinâmica traz, o que acaba sendo um círculo, eu diria, bastante cruel, né? Porque também quem cuida desse grupo, que é um grupo potencialmente tão forte, não só em número, mas em capacidade de mudança, para que, de fato, quando a gente pensa na perspectiva da justiça social, no mínimo, sem olhar para as outras, a gente consiga, como a senhora falou no seu discurso, construir esse futuro, né, desenhar esse futuro, pensando que, com desigualdade, a gente não tem desenvolvimento. Então, como que a gente consegue, como sociedade, sair dessa perspectiva da reflexão sobre isso? Nós temos dados, nós temos informação, a gente fala sobre, mas partir intencionalmente para a ação, para uma mudança desse cenário. Bom, enquanto eu estava fazendo a minha palestra, eu estava observando o público. Eu estava estudando a expressão facial de vocês e verificando a quantidade de homens e de mulheres, quem estava entediado em relação ao que eu estava falando, quem estava concordando com o que eu estava dizendo, balançando a cabeça. Então, eu vi que há vários professores, acadêmicos, líderes, diretores, e eu pensei o seguinte: bom, como podemos transmitir a mensagem para esse grupo tão diverso? Porque estamos falando de grupos que estão gerindo empresas de grande porte, estão gerindo essas florestas também, e têm feito isso por tantos anos. Então, o que podemos dizer para essas pessoas? Como dizer para eles que há um modo diferente de agir? Mas não é que eu não tenha mencionado essa questão, mas a área que me preocupa mais é essa: o que ocorre com as mulheres? Como que as mulheres se saem nessas operações? E as populações que estão em desvantagem. E eu acho que esse é o desafio com o qual nos deparamos, porque essa também é uma oportunidade. E eu fico feliz com o fato de que essa associação está abordando essa questão. E quando falamos de mulheres na mineração, há isso, né? Há iniciativas desse tipo. Quando vocês estão concedendo premiações aos gerentes, aos líderes, aos aliados, que são homens, para que todos possam se unir. E eu acho que o desafio é esse, porque quando falamos de operações de lavra ilegais, quem mais sofre nesses casos são as comunidades. E, geralmente, nessas comunidades, as mulheres e as crianças acabam sofrendo mais. Eles são mais vulneráveis. E, como eles são mais vulneráveis, eles são mais impactados. E, geralmente, nós não prestamos tanta atenção a essa questão quando estamos ali projetando os programas. E como fazer com que esse elemento da comunidade, esse elemento da sociedade, estamos falando de uma desproporção, e como fazer com que possamos, de alguma forma, preencher essa lacuna. Isso não ocorre apenas no Brasil, não é apenas na África, estamos falando de algo que ocorre no mundo todo. E esses problemas, eles devem ser abordados por todos em nível global. Estamos falando de uma responsabilidade que cabe a todos nós, aos líderes que estão aqui. Porque estamos falando de poder enxergar como podemos responder a essas questões para assegurar que possamos produzir resultados que de fato sejam significativos. Trata-se
de fato, liderar essa questão. Temos que nos apropriar dessas atitudes na mineração, na sociedade. Todos nós temos um papel a seguir, talvez em relação ao conhecimento, ao histórico. Estamos falando de papéis que são igualmente importantes, porque estamos falando do processo de rebelia. E a rebelia pode ter um curso pré-designado, mas há outros elementos também a ser considerados. Isso é parte do que todos nós devemos fazer para gerir essa questão. Nos nossos países há uma combinação de iniciativas, de conhecimento, de ações e de empenho que é depositado nisso. Há também uma combinação de valor. Ou seja, temos que encontrar esse denominador comum que nos unirá e nos levará ao objetivo que temos em comum. Wow. This audience is very hard. Esse público é bastante fantástico. Estou impressionada. Há diversas questões difíceis. Desenvolvimento, e isso me fez pensar um pouco no contexto atual das comunidades indígenas na Amazônia. Eu queria passar a palavra para a Neidinha Suruí, e pensando um pouco também no nosso ponto de partida aqui desse debate, ancestralidade, continuidade e legado, né? Eu queria que você trouxesse essa perspectiva geracional e também essa perspectiva de futuro. Bom dia. Primeiro dizer da minha emoção, né? Eu estava falando ali embaixo, o mais perto que eu cheguei de alguém de prêmio Nobel é agora, que ganhou o prêmio Nobel. Então, estou aqui muito emocionada, já passou um monte de coisa pela minha cabeça, como perguntar para a presidenta, né? Até porque nós tivemos uma mulher presidente no Brasil que sofreu um golpe, né, e que nós, mulheres no Brasil, estamos, né, engateando em ocupar os espaços, mas estamos bravamente, né, estamos aí avançando. E aí, pensando nessa questão geracional, eu penso muito na minha filha, né, na Chay Suruí, que hoje é mundialmente conhecida pela luta, pela questão ambiental, pelos direitos humanos. E a minha família inteira, ela é uma família ameaçada de morte, né? A gente vive uma situação muito difícil na luta pelos direitos humanos. E aí, vendo a senhora é uma inspiração para a gente, né? Uma mulher que chegou a presidente. E a minha pergunta é muito mais nesse sentido de como a senhora, enquanto uma mulher presidenta de um país, né, quais as dificuldades, sabe, desse legado que passa para o jovem. Eu acho que eu conheci, eu não sei se era seu filho, mas eu acho que era seu filho ontem. Como, né, passar esse legado para essa juventude que tem que enfrentar o garimpo, tem que enfrentar a mineração, tem que propor soluções, porque não é só enfrentar, não é só fazer manifestação. A gente propõe soluções, a gente está lá na luta. E nós, mulheres, nessa juventude na luta, é muito mais difícil. Então, eu queria ouvir mais um pouco da sua história, nesse sentido, das suas dificuldades, enquanto presidenta, ao enfrentar e ao trazer proposições e soluções para a mineração no seu território. Bem, a minha proposta, geralmente, é que as mulheres possam ver que elas têm todas as qualidades que os homens têm. Elas podem não possuir o conhecimento formal que é necessário, mas isso é baseado em empenho também.
E elas também devem ter as mesmas oportunidades no que diz respeito a competir. Mas para competir você precisa ter, de fato, o conhecimento. Ou seja, precisamos de um ambiente ideal, de um sistema de gestão que conceda essas oportunidades às mulheres, para que elas possam agir de forma, por meio de excelência mesmo. Nós temos a capacidade de sermos o que quisermos. É dessa forma que eu vejo essa questão. Eu não acho que a vida seja mais difícil, considerando o fato de que possamos nos adaptar. E estamos falando de equidade também, de oportunidades iguais que sejam concedidas a todos. Então, é possível, de alguma forma, chegar a esse caminho, considerando todas as circunstâncias. É claro que alguns não querem passar por esse caminho. Talvez muitas não queiram assumir papéis de liderança, mas em relação à nova geração, é importante que eles sejam tratados igualmente. Precisamos conceder as mesmas oportunidades a todos. Nós temos as mesmas habilidades. Eu acho que é isso que formará um novo mundo, um mundo no qual somos todos iguais e que a prosperidade esteja ali para todos. A justiça deve ser, de fato, abordada. Estamos falando de um ambiente social e a seguir as leis de um país. Ou seja, temos que assegurarmos de que, quando você fala de questões de mineração, isso deve ser abordado pelas leis e deve haver punições. É a melhor maneira de construir um ambiente seguro, mediante o qual todos possam alcançar seus objetivos por meio das ambições. No meu caso, eu diria que há diversas circunstâncias com as quais eu me deparei também, como, por exemplo, temos que promover a equidade, igualdade de gênero, justiça social e segurança para todos. Eu acho que são elementos muito parecidos. Eles acabam variando um pouco de país para país, no que diz respeito à legislação de cada país, a capacidade de cada país. Essas são questões, são fatores determinantes de como abordamos esses assuntos. Mas os líderes de todos os países devem encontrar o caminho certo, que nos levará a esse objetivo. E eu acho que, no caso do Brasil, o Brasil acaba de liderar o G20. Então, o G20 ocorreu e acho que a África do Sul recebeu o bastão agora. Mas vocês administraram todo esse processo de reforma global. E é uma responsabilidade tremenda que o Brasil assumiu. Que vocês continuem agindo dessa maneira. Há também a questão do BRICS. O Brasil é o líder que estamos buscando para chegar a esses objetivos. E é isso. Eu acho que é um mundo que está passando por transformações. É um pouco frustrante às vezes, mas se você verificar questões intergeracionais e essas dinâmicas que estão ocorrendo, você verá que tudo vai dar certo, porque nós temos a tecnologia. Esses jovens, eles são muito bons conhecedores da tecnologia. Ou seja, eles vão prover um novo modo de vida, porque estamos abordando tudo o que possa ocorrer. Bom, se eu estiver soando otimista demais, é porque eu devo ser. Eu tenho de ser otimista. Eu já vi partes obscuras no meu país, na minha vida, mas eu tenho mais essa pretensão de verificar sempre o lado positivo. Eu acredito que tudo depende do empenho. E eu gostaria de ver o público também. Digam-me algo, façam perguntas.
Gostaria que vocês também se posicionassem e se manifestassem, para que possamos nos empolgar conjuntamente. Pergunta para ela. Tem alguém aqui disponível para fazer alguma pergunta para ela? Ó. Só um minuto, vou levar o microfone até aí. One minute, please. Meu nome é Young Woman. Eu trabalho com um instituto na cidade de Belém. Eu gostaria de saber o seguinte. Estamos falando da abertura de oportunidades no Brasil e também fora do Brasil. Mas, infelizmente, a participação do Pará levou a resultados pequenos na instituição. Estamos falando da democratização. E, na sua opinião, qual é a importância dessa questão para democratizarmos esse modelo? If we're talking about the democratization, se você estiver falando da democratização que ocorreria no estado do Pará, eu diria que devemos seguir o que foi determinado pelas autoridades, com base na legislação, nos padrões, nas responsabilidades que tiverem sido determinadas pela Constituição. E, além disso, isso vai depender bastante dos líderes e vai depender também de como haverá essa questão da determinação dos processos, procedimentos a serem seguidos. Então, como eles são moldados de forma que haja uma resposta satisfatória. Estamos falando das autoridades do país, mas há diversos casos também, quando você mencionou as Nações Unidas, haveria resoluções em relação a essas violações que afetam todos os países. Essas resoluções que geralmente estão de acordo com os procedimentos e legislação do país em questão. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondi? Perfeito. Mais uma pergunta. Temos tempo para mais uma pergunta do público. Sim. Vamos fazer o seguinte. A gente tem só apenas uma pergunta aqui da final do painel. E aí depois a gente passa para você. Tudo bem? Pode ser assim? Acho que a Úrsula, ela tem uma pergunta. E aí a gente volta para a audiência. Já que ele está com o microfone na mão, a gente pode... E aí, por favor, querido. Bom dia. Bom dia, senhora presidente, tudo bom? Eu sou o Jean, certo? Eu sou geólogo, faço doutorado no FPA e trabalho na Secretaria de Mineração do Estado. A gente tem algumas vivências no Estado de alguns municípios que são altamente vinculados ao garimpo, e muitas vezes ao garimpo ilegal, como Itaituba. Eu não estou advogando em prol de garimpo ilegal, que fique muito claro, mas a gente percebe que, se houver uma repressão muito grande, como foi falado aqui ontem em uma mesa redonda, essa população ela tende a ficar à mínguas, ela tende a ficar em situação de pobreza extrema ainda maior, vulnerável à fome, vulnerável à marginalidade, muito mais do que já está caracterizado. Então, como é que a senhora conseguiria ver um processo de migração de atividade desse povo sem impactá-los com essas questões de fome, miséria e tudo mais? Olha, uma questão de fato muito importante. Nós tivemos a mesma questão na Libéria e na África como um todo. O que fazer, então,
com as comunidades que não contam com os serviços necessários de saúde, de educação, todas aquelas pessoas que não têm outra alternativa laboral. Afinal de contas, a sobrevivência é o mais importante. Se as pessoas ficarem sem ter uma forma de sobreviver, vão encontrar alguma alternativa, seja ela o garimpo ilegal ou outra atividade. Se for uma área com jazidas minerais, aí vão recorrer a operações ilegais, mesmo que isso infrinja a lei. E vão fazer o garimpo ilegal para conseguir trazer comida para a mesa, para a sua família. Então, cabe às autoridades estaduais identificar onde estão essas pessoas e como prestar-lhes serviços educacionais, de saúde e empregos, para que essas pessoas possam ganhar dinheiro e sustentar as suas famílias de uma forma legítima, de uma forma legal. Porque se o governo não fizer isso, as pessoas fazem por conta própria, e é aí que começa o problema. Inclusive, quando a gente vê um aumento de operações ilícitas e vemos então aí uma repressão muito forte da polícia, por exemplo, para controlar a situação, a gente vê que a situação dessas pessoas fica ainda pior. Então, a responsabilidade é das autoridades, seja o prefeito, seja o governador, o superintendente, seja o que for. Cabe às autoridades de governo formular uma resposta para reduzir ao máximo esse tipo de situação. Esse é um problema, de fato, que precisa ser resolvido. Sabemos que os jovens precisarão de empregos no futuro. As taxas populacionais em todos os países já são altas e estão crescendo. A gente tem cada vez mais jovens nos nossos países e esses jovens têm as suas demandas. Então, é um desafio que paira sobre todos nós. Como encontrar uma resposta adequada? Como fazer para oferecer a esses jovens os meios básicos para que eles tenham uma oportunidade de se tornarem autossuficientes, para que possam sustentar a si mesmos e as suas famílias sem precisarem recorrer a medidas ou ações ilegais ou sem recorrerem, por exemplo, a álcool ou drogas. Precisamos fazer isso e isso começa com as autoridades. Então, conclamo a todos, onde estiverem, se tiverem pessoas nessa situação em suas comunidades, por favor, as encontrem e adotem medidas para ajudá-los. Ok? Pode ser? Úrsula. Madame Presidente, é uma honra para nós aqui do Estado do Pará, para a nossa cidade de Belém, recebê-la. E é uma honra poder partilhar da sua história de luta. E nós temos uma imagem muito rara, Madame Presidente, só mulheres num palco. É uma imagem muito rara nesse setor, é uma imagem muito rara em eventos grandes como esse, que discutem o futuro de biomas, de crises e a busca de soluções. E não raro, quando estamos falando sobre cuidado, sobre saúde, sobre exclusões, sobre mapas de cicatrizes que nós carregamos como territórios, como países, como modelos de desenvolvimento, as mulheres estão ocupando esses espaços porque elas são as responsáveis pela sustentabilidade, pelo desenvolvimento das comunidades onde esses setores, principalmente da mineração, atuam. Mas nós temos poucas mulheres como CEOs, poucas mulheres como CFOs,
que tomam as decisões sobre as finanças. Nós estamos sempre disputando espaço na agenda com o lucro dos acionistas. Eu ontem ouvia, e quem tiver a oportunidade de ouvir, Madame Presidente, se você me permite, a fala de uma mulher que é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci, que é a nossa sempre ministra Isabela Teixeira, dizendo: parem de falar mal do Brasil. Quem não ouviu a ministra falando, procure na internet, porque esta fala, num recente encontro da Lídia, é muito poderosa. Eu, às vezes, me sinto encapsulada por um desânimo. E lhe ouvindo, eu sinto que eu não tenho o direito de desanimar. A ministra falava sobre todas as soluções que estão dadas, como o Brasil e os países com características semelhantes à nossa, como essas soluções da transição energética, da sociobioeconomia, dos biocombustíveis, da economia da floresta, como todas as soluções tecnológicas, de tecnologias sociais, de tecnologias desenvolvidas pela ciência, estrito sensu, estão dadas. Mas nós estamos sofrendo uma crise de empatia. A senhora, Madame Presidente, é a mulher que tem mais tempo na janela da vida e na estrada de lutas, em todas nós aqui, em todas as suas falas, a senhora apontou a direção da juventude, dos jovens como os protagonistas das soluções, desses espaços de fala que precisam ser ocupados, aqui mesmo na nossa plateia. São poucos os jovens, e que bom que a primeira pessoa a lhe fazer uma pergunta foi uma jovem e uma mulher. Nós sabemos que existe uma máxima que, para que muitas vezes o mundo aprenda, precisa doer no bolso. A questão é que o bolso está nas mãos de 15 bilionários que tomam as decisões do mundo, que se infiltraram na política, que muitas vezes se infiltraram nos sistemas judiciários, que se infiltraram dentro dos legislativos e que fazem as leis. E os sistemas de eleição, nesse modelo representativo e mediado por esses representantes, têm sido infiltrado pelos interesses desses 15 bilionários que jogam o xadrez mundial. Que empatia vai sobrar? Eu sou secretária de Cultura, estou secretária de Cultura. A cultura e a arte tocam o coração das pessoas, porque são linguagens universais. O mercado hoje se infiltrou na política de uma maneira terminal, e eu não consigo ver, muitas vezes, que essas soluções tenham um caminho se a política está contaminada por interesses de grandes corporações. Como a gente resolve essa crise de empatia, olhando para essa juventude, olhando para essas mulheres, para as soluções que estão dadas, se nós estamos, de certa maneira, como peças muito frágeis desse tabuleiro, onde pouca gente joga e muita gente cai para fora desse espaço, nesse jogo global. That's the world. O mundo é assim. É nesse mundo que vivemos. É um mundo injusto. É um mundo louco. Mas é o mundo que temos. E temos de batalhar pelas coisas certas. Nem sempre é uma batalha fácil. Se você está em desvantagem, como mulher, a batalha é ainda mais árdua e ela pode durar ainda mais. Mas você deve continuar lutando. E sua comunidade deve continuar lutando pela igualdade, pelo desenvolvimento. Temos que manter a luta. Eu já vi um certo progresso em relação às mulheres na política. Apenas 7% dos diretores-presidentes são mulheres.
Só 7% no mundo todo. É muito pouco. Porque elas não têm a oportunidade ou o nível de profissionalismo, ou talvez o nível de conhecimento e capacidade para subir na hierarquia. Porque sempre foi assim. Mas, repito, as coisas estão mudando. E os jovens como você, eu vou te colocar nessa categoria. Vocês estão exigindo igualdade. Não vai acontecer da noite para o dia. Nós sabemos que não é assim. Mas não vamos desistir. Não vamos parar de exigir o que precisamos. Não estamos querendo esmola. Nós queremos apenas ter o direito de competir. É isso que queremos. E o que eu vejo agora, que vocês têm o conhecimento, vocês detêm da competência, vocês também detêm das habilidades e de tudo que é necessário. E é assim que você passa a se destacar. Eu tenho certeza que isso vai ocorrer para você e para todas as mulheres que tiverem o mesmo empenho. Nós somos mulheres, então provavelmente temos métodos diferentes em relação à resolução de conflitos. Nós não enxergamos a liderança como poder, contanto que possamos demonstrar o poder. Mas nós não utilizamos esse poder porque utilizamos a influência, e com influência nós podemos conseguir ainda mais. E minha mensagem para todos vocês é a seguinte. Eu acho que aqui em Belém, eu quero aproveitar para dizer o seguinte. Com base no que eu vi em relação ao desenvolvimento, o que eu posso dizer é que Belém é muito desenvolvida. Estamos falando de apenas um estado, dentre diversos outros estados no Brasil, em comparação a estados do meu país, até mesmo se comparar a todo o meu país, o desenvolvimento aqui é impressionante em relação ao meu país. Então, aqui em Belém, vocês têm a habilidade de ser ouvidos. Vocês têm uma voz. Vocês podem se levantar e se manifestar tanto no Brasil quanto em nível global. É apenas uma questão de agir. É uma questão de promover o que beneficiará o seu país. E trata-se de engajar-se com outras pessoas que têm essa mesma perspectiva de um mundo melhor. Vamos formar redes com líderes que queiram ver essas injustiças extintas. Ou seja, estamos falando de um mundo que possa beneficiar a todos com base em seu próprio esforço. E talvez aqueles bilionários que foram mencionados, eles detêm de todos os dólares, mas talvez nesse momento eles verão que dólares não resolvem todos os problemas do mundo. E um dia eles também reconhecerão a necessidade de igualdade. É o que nós já vemos e um dia eles também verão. Porque é um mundo em transformação. O mundo está se transformando. E ninguém sabe o que desencadeará após os eventos que ocorreram nos últimos dias. Esperemos que um mundo melhor nos aguarde. Obrigada.
A cada pergunta e a cada resposta vinha uma imagem na minha mente. Mudar a fotografia do poder. Mudar a direção que a gente está caminhando do futuro. E eu queria agradecer profundamente a generosidade, a entrega, a dedicação aqui das panelistas, das debatedoras e da Madame Presidente. Enquanto ela falava, especialmente nesse final, ficava um princípio na minha mente, que é o do Ubuntu, né? Eu sou porque somos, eu sou porque a senhora é, eu sou porque a Marcela Bonfim é, eu sou porque a Úrsula é, eu sou porque a Ana é, e eu sou porque somos. Então, a gente fecha esse painel, eu recebi a diretriz que a gente tem aqui, 30 segundos, com várias imagens e vários debates que cortam hoje o centro do poder, mas também com uma esperança de futuro, apesar do pessimismo, apesar dos caminhos aí e das guerras de narrativa. Queria agradecer novamente, honrada por esse momento, honrada por essa mediação e, sobretudo, honrada por viver e habitar no mesmo tempo que a senhora. Obrigada, gente.